Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Que o Senhor os abençoe ainda mais. O tema do nosso estudo hoje é liberdade em Cristo. Vejamos o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O objetivo da nossa lição hoje é levar vocês a entender o que é a liberdade em Cristo e como manter-se livre para adorá-lo e servi-lo. Jesus nos libertou do cativeiro. A palavra-chave para esse estudo é liberdade. Por isso vamos usar uma ilustração ocorrida nos Estados Unidos quando houve a abolição da escravatura. A escravidão foi oficialmente abolida nos Estados Unidos no dia 12 de dezembro de 1865. Quantos escravos havia no país no dia 19 de dezembro? Na realidade, não havia nenhum, mas muitos ainda viviam como se fossem. Os historiadores comentam que muitos escravos não ficaram sabendo da boa nova. A verdade foi escondida deles e, como escravos, permaneceram. Entretanto, outros ficaram sabendo das notícias e preferiram permanecer como escravos. Não sabiam o que fazer. Ficaram assim muitos anos. Para esses, a liberdade trazia receio e perigo ao invés de um novo tempo. Paulo afirmou que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos responder então a seguinte questão: do que Jesus nos libertou? Vejamos o que está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Não somos mais servos do maligno. João declarou à igreja: jovens, eu lhes escrevo, porque venceremos o maligno. Isso está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 13. Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Pertencemos a outro reino agora. Não precisamos mais temer o adversário, porque o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Jesus nos libertou da maldição. Cristo nos redimiu na maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Sabemos que a prática do pecado pode gerar sérias consequências sobre nossas vidas, vindas muitas vezes sob a forma de maldição. Paulo declarou aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças ao Senhor que este problema também foi resolvido na cruz do Calvário. Não precisamos mais viver presos ao nosso passado. As ofensas que cometemos, as feridas que sofremos, juntamente com todos os seus desdobramentos malignos, foram tratados por Jesus.
Ele levou sobre si toda a maldição para que eu e você recebêssemos a bênção de Deus. Amém? Jesus nos libertou do poder do pecado. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Este aspecto é muito negligenciado e até mesmo desconhecido pela maioria daqueles que receberam o Senhor. Ele é fundamental porque está associado à nossa vida cristã, ao nosso viver diário, à nossa conduta. Por esse motivo, daremos maior ênfase a esse aspecto. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo enfatiza tanto os pecados quanto o pecado. Os pecados estão ligados às minhas atitudes exteriores. O pecado é algo ligado à minha natureza adâmica, à minha natureza pecaminosa que me leva a pecar. Eu peco porque sou um pecador. Minha natureza me leva a pecar. O texto bíblico diz que Jesus me libertou da condição de escravo do pecado. Ele não é mais nosso Senhor, não manda mais em nós. Vamos detalhar esta questão. Primeiro, quando recebemos a Cristo, o nosso velho homem, a nossa carne, não são transformados. A Bíblia utiliza inúmeras vezes a palavra carne. Muitas vezes esse termo significa a raça humana ou o corpo humano, mas na maioria das vezes significa, de uma maneira resumida, a nossa natureza pecaminosa. A nossa carne é corrupta e irredimível. Quando nascemos de novo, a nossa carne não é influenciada. Ela permanece como é. Deus não nos comunica vida para educar e treinar a carne. Pelo contrário, ela nos é dada para vencer a carne. Segundo, as obras da carne são malignas. Paulo afirma que as obras da carne são manifestas. Vejamos o que está escrito em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Elas são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele nos adverte que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne podem ser divididas em: primeiro, pecados que corrompem o corpo. Segundo, comunicações sobrenaturais com forças satânicas. Segundo, gênio pecaminoso e seus desdobramentos. Quarto, seitas religiosas e partidarismos. Quinto, lascívias. Como você está? Essas práticas são normais em sua vida? Reflitam. Terceiro, aquele que tem uma nova vida em Cristo percebe uma luta no seu interior. Aquele que recebeu a vida de Deus vive um conflito interior, que é uma indicação de que ele realmente se converteu. Esse conflito é da carne contra o espírito. O texto bíblico diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17.
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O espírito e a carne são contrários, opostos entre si. Cada um tenta nos levar para um lado. A semeadura na carne levará à corrupção, mas a semeadura no espírito colherá a vida eterna. Está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Quem nós temos alimentado? A nossa carne ou o nosso espírito? Quarto, como vencer a carne? A Bíblia nos dá 2 passos para vencermos a nossa carne. Primeiro, crucificar a carne. O texto bíblico diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Já aconteceu. Precisamos crer que se pertencemos a Cristo, a nossa carne já foi crucificada. A Bíblia diz que morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Está escrito em Romanos 6, capítulo 6, versículo 3 ao 6. Viver pelo Espírito. O texto bíblico diz, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se dermos liberdade ao Espírito para agir, se andarmos segundo a sua direção, se deixarmos de agir por nós mesmos, se abrirmos mão das nossas vontades, o Espírito de Deus vai traduzir aquilo que já temos em Cristo, a crucificação da nossa carne, em realidade pessoal. Viver no Espírito significa que eu confio no Espírito Santo para fazer em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Pense na seguinte ilustração. Nenhum de nós consegue anular a lei da gravidade, mas eu consigo anular o seu efeito. Como posso fazer isto? Para não deixar um copo cair no chão e quebrar, nós o colocamos sobre a mesa. A mesa anula o efeito da gravidade sobre o copo. Assim é no mundo espiritual. A nossa carne não desaparece, mas ela é anulada. Quem faz isto é o Espírito Santo, o nosso ajudador, aquele que leva os nossos fardos e nos ajuda em nossas fraquezas. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus nos transformou. Vejamos o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como consequência natural da nossa libertação do poder do pecado, algo maravilhoso acontece. Se vivemos e andamos pelo Espírito, a santidade vai ser real e plena e o fruto dele vai se manifestar em nossa vida. Coisas lindas vão acontecer conosco. A nossa vida realmente será transformada. Jesus, através do Espírito Santo, vai transferir para nós amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Amém? O generoso Deus nos capacita com o fruto do Espírito. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Aperte o sininho em todas, que você vai receber todos os vídeos no seu celular.
Curte, compartilhe com seus amigos, seja um canal de bênção na vida das pessoas. Assim você também vai estar evangelizando as demais pessoas. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, só o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Meu Jesus, meu Salvador, outro igual a ti não há. Tu és a minha rocha inabalável, meu baluarte, meu abrigo, minha força, meu refúgio é o Senhor. Seu amor é maior do que qualquer coisa. O Senhor sempre está conosco, nos dando forças em todos os momentos de nossas vidas. Em ti, Paizinho, podemos confiar. Tu és grandioso, a sua bondade é infinita. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser, e fará o impossível para mim e para você. Dia e noite o seu amor não falha. Senhor, que nossos olhos não percam o brilho do primeiro amor por ti. Não queremos perder o desejo de te adorar. Na tua palavra diz, Pai, em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que nossa adoração a ti, Paizinho, seja todos os dias da nossa vida. Pai, como está escrito em Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Pai Santo, perdoe os nossos pecados. Na tua palavra diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9 e 10, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Reconhecemos, Pai Santo, que somos falhos e pecadores e aceitamos o teu perdão e rogamos por tua transformação em nós. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou da maldição, nos libertou do poder do pecado. Como consequência natural da nossa libertação do poder do pecado, algo maravilhoso acontece. Se vivemos e andamos pelo Espírito, a santidade vai ser real e plena, e o fruto dele vai se manifestar em nossa vida. Coisas lindas vão acontecer conosco. A nossa vida realmente será transformada. Jesus, através do Espírito Santo, vai transferir para nós amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e o domínio próprio. Papai Celestial, apresento neste momento cada pedido de oração diante de ti. Não sei qual é a necessidade dos teus filhos, Pai, mas o Senhor sabe. Vá ao encontro de cada pessoa que me ouve agora. Eu te peço, meu Pai, intercedo por um milagre urgente na vida deles, porque só o Senhor sonda a mente e o coração do ser humano. Dê a vitória aos teus filhos, Pai, fazendo a tua vontade na vida de cada um deles, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Encha eles do teu Espírito Santo, até transbordá-los da tua presença. Aleluia, glórias a Deus, santo, santo é o Senhor. Desde já agradeço, meu Pai, e te louvo, porque sei que o Senhor já deu a vitória para eles.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Um abraço, um beijo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja e ilumina por onde quer que vocês vá. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Amém? Até o próximo vídeo. Beijos.